A paz do Senhor, meus queridos. Vamos estar gravando, mas essa sequência agora, eu tenho um vídeo aí, introdução à exegese bíblica. E eu vou estar dando continuação a esse vídeo. Então nós vamos ter 3 projetos aí em andamento. Depois eles estão meio espalhados, a gente vai colocar tudo numa playlist, né, para ficar mais em ordem. Mas a gente está fazendo o livro de Jó comentado. Já tem a introdução e o primeiro capítulo. As cartas de Paulo estão bem espalhadas aí, porque elas foram começadas a gravar na igreja e agora eu vou dando a conclusão. Entramos em 1 Tessalonicenses. Não, iremos entrar em 1 Tessalonicenses. A gente encerrou Colossenses. E eu vou dar continuidade à introdução à exegese bíblica. Queridos, é muito importante, porque hoje a gente estava até conversando com os obreiros. Existe uma vasta demanda de informação nas redes sociais, seja TikTok, Instagram. E as pessoas não têm um filtro, não sabem filtrar esse monte de informação. E aí nasce um monte de teólogozinhos do YouTube, né? Gente que assistiu uma aula, um debate, pesquisou um assunto, e aí, assim como muitos lidam com a Bíblia querendo escolher a parte que interessa para si, muitos também se aproveitam dessa falácia e começam a agregar para si conteúdos teológicos, a reviria, a lavantê. E as pessoas estão perdidas, né? Antes havia pouca informação, você tinha que buscar. E agora tanta informação que as pessoas não sabem filtrar e se perdem. Então, eu estou usando para a introdução, eu vou estar aqui mostrando para vocês. Aqui. Isso. Gilson Xavier de Azevedo, Manual de Exegese Bíblica. Já fizemos a introdução, vamos estar aí dando uma continuidade. Eu posso estar disponibilizando todo o conteúdo, são mais de 6, é uma biblioteca teológica, né? São mais de 600 livros em PDF de cunho acadêmico. Eu vou até estar falando um desses materiais, Bíblia, Interpretação, Ciências da Religião. Esse Gilson Xavier de Azevedo, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC de Goiás. Temos dicionários, Filosofia, História da Religião, História Geral, História da Filosofia. Eu vou abrir aqui a pasta Bíblia e Interpretação. Temos aqui um livro, A Mente de Paulo, Teologia do Apóstolo Paulo, Hermenêutica, Interpretação da Bíblia, Palestina nos Tempos de Jesus. Temos Proclamação do Evangelho de Calbart. Deixa eu abrir uma outra pasta aqui, Ciências da Religião. Nós temos Rubem Alves, Rudolf Bultmann, Durkheim. Nós temos muitos livros. Então, o que você precisa, você não precisa ser um teólogo ambulante, mas se você tiver uma biblioteca onde todas as vezes que você precisar de uma informação, você vai ter um alinhamento, isso é muito bom. Olha só os dicionários. Tem o Strong, tem o Testamento Grego-Português, Dicionário Ilustrado das Religiões, Dicionário Filosófico Voltaire, Dicionário Bíblico, Dicionário da Bíblia, Dicionário Bizantino, Dicionário da Idade Média. Então é uma gama de informações poderosas. Então
São mais de 600 livros que eu estarei disponibilizando para aquele que acompanhar esse curso, te colocar aí as suas considerações, o que você gostaria mais de ver, qual é a sua dúvida. E esse material vai estar disponibilizado para quem tem interesse, né? Eu vou deixar aí sempre aí na descrição um número que vocês possam estar entrando em contato para a gente falar da forma para você adquirir. Então vamos começar dando continuidade ao vídeo que tem aí sobre a introdução. A gente parou aqui, eu vou estar falando, vamos lá, da Cabala ou Cabalá. Qual a importância da exegese? Né? É fundamental. A arte de você extrair o sentido original do texto. É o caminho mais perfeito para você não cometer nenhuma heresia. Né? Eu sempre falo, a maior preocupação das pessoas quando elas recebem oportunidades para dar saudação para ir lá na frente, não é a vergonha de se mostrar ao público. A maioria das pessoas, elas têm medo de falar algo errado, né? Então, quanto mais material você tiver para te trazer segurança naquilo que você está falando, para você ter peso, né, conhecimento de causa, você está no caminho de uma boa exegese. Depois fica fácil você aplicar, você fazer uma hermenêutica aplicada, depois que você está tranquilo por ter entendido o que o autor quis dizer com o texto. Então, se vocês quiserem essa apostila aqui, eu disponibilizo 0800 para vocês poderem estar acompanhando aqueles que querem. Então vamos lá, ó. Muitos foram os absurdos cabalísticos. Pensava-se uma vez que a língua hebraica seria a língua de Deus. Então, o que é a Cabala ou a Cabalá? É o lado místico, né? Cabalá quer dizer Cabel, receber, isto é, tradições místicas e aceitas de conhecimento esotérico do judaísmo baseado em interpretações ocultas da Bíblia. Então, eles acreditam que a língua de Deus é o hebraico. Não precisa ter o tico e o teco, 2 neurônios, para você ver a aberração dessa informação. Irmãos, a pior coisa é você discutir com um judeu, porque se foi difícil pra gente, imagine para o próprio Cristo. É de uma linha de fantasia, né? Acreditar que o eterno, a língua do eterno é o hebraico, pelo amor de tudo que é sagrado. Primeiro que o hebraico nem é a língua mais antiga da face da terra, quanto mais a língua oficial do céu. Que eu saiba, quando você está no Brasil, se você ouvir a voz de Deus, então ele tinha que falar em hebraico com você. Não, aqui no Brasil, quando Deus fala, ele fala português. Então português é a língua oficial do céu, porque eu ouvi Deus falar em português. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então eu gostaria de trazer até algumas informações importantes. A Bíblia foi dividida em capítulos por Stephen Longton no século XIII. A Bíblia é um texto corrido, é um pergaminho corrido, sem ponto, sem vírgula, sem nada. As divisões por versículo, por Robert Etienne em 1551. Cada letra, porque esse misticismo acaba, cada letra do hebraico corresponde a um número
que não realmente corresponde a um número. E na gematria, né, eles usam essa numerologia para dizer que as vírgulas, os pontos, tudo isso tem por trás um mistério a ser revelado. É daí onde vem a heresia, né? Primeiro que o idioma mais antigo é o sumério, 3100 a.C. Os primeiros registros de sumérios encontrados em 1400 a.C. Línguas semíticas, o acadiano, 1400. O árabe, o hebraico, o aramaico, 1400. O egípcio, 3300. Hieroglífico, aqueles desenhos escritos na caverna. E o tâmil, 2000 anos antes de Cristo. Então é de uma ingenuidade gritante, né, de que porque Deus falou com eles em hebraico, que hebraico seja uma língua eterna, princípio divino do céu. Né? Vamos dar continuidade. Cada palavra da Bíblia escrita em hebraico, bem como a letra, um sinal vocálico de todas as possíveis permutas e combinações eram consideradas questões profundas de mistério. Isso é o conteúdo da Cabalá. A Bíblia era interpretada não somente literalmente, mas alegoricamente, homileticamente, analogicamente, com esperança de desvendar sentidos ocultos. Né? As palavras eram interpretadas de acordo com seus valores numéricos, que eu acabei de falar aqui, que é a gematria, né? Pseudociência chamada gematria. Cada letra tinha uma palavra sugerida, outras palavras que eram iniciadas pela mesma. Disso os cabalistas extraíam sentidos. Né? As principais ideias da Cabala são emanações de um Deus transcendental, doutrinas das esferas, comunhão entre Deus e os homens, reencarnação, o pecado consiste na separação entre o homem e Deus, o divino, a perfeição, a eliminação e a tal separação, a crença no Adão Cadmon, um homem primordial, né? Essa crença que existe um Adão perfeito, um homem perfeito, né? Esse Adão Cadmon e esse Adão da terra foi só a personificação, a sombra desse Adão perfeito. Então dualismo entre luz e terra, pureza, impureza, macho, fêmea, bem e mal, amuletos, números, letras, significado próprio. Urim Tumim, o Urim e o Tumim provém da Cabalá oral, né? Isso de lançar sorte para consultar a vontade de Deus e etc. Então passamos essa parte, né? Por que isso é importante? Porque todas as vezes que a gente for ler um texto, estudar o texto, exaurir o texto, cada ideia apresentada, a gente vai ter que identificar a fonte desta ideia, a fonte desta informação, a fonte desta palavra, não é? Da mesma forma quando a gente lê lá no Novo Testamento, quando a gente lê os espíritos presos em prisões, então da onde eles tiraram isso? A gente precisa de um conteúdo para que a gente possa saber qual a linha de pensamento que tal fulano falou, correto? Então, saber da Cabala, do Midrash, da Gemara, tudo isso é só para a gente ter uma ideia quando a gente encontrar um texto difícil, um texto obscuro, pode ser ideias tiradas dessas tradições. Então a gente tem que saber. Isso é exegese, é como ele pensa e não eu acho. O que você acha é zero. É zero, né? Vamos aqui então vamos entrar aqui rapidinho na patrística e a gente já sai do Antigo Testamento e entra ali para a história da igreja, né? A patrística, o que é a patrística? Época dos pais da igreja. A patrística ela é dividida entre anti-niceno e pós-niceno. Niceno é o concílio de Niceia de 325. Né?
E nesse concílio, os pais apostólicos, né, antes de 325, né, anti-niceno e pós-niceno. Época dos pais da igreja, que se tem os escritos biográficos e doutrinas dos primeiros e mais proeminentes pais da igreja apostólica. Então, divididos em pais anti-niceno e pós-niceno. Os mais próximos dos apóstolos eram os pais apostólicos, que são Clemente de Roma, Policarpo, Agnácio, Epístola de Diogneto, Pastor de Hermas, Orígenes, Clemente, Irineu, Hipólito, Tertuliano, Cipriano, todos anti-nicenos. É possível achar escritos desses personagens? Sim, é possível, né? Traduzidos. Inclusive eu até acho que o ano retrasado eu li a carta do pastor de Hermas. O problema, meus irmãos, é o absurdo contido nesses documentos e não são confiáveis. Certo? Porque a ideia do fechamento do cânon é justamente para evitar, para que não entrasse, né, nenhuma, né? Eu vi um anjo, eu vi isso, eu recebi isso, eu ouvi isso, como existem algumas seitas hoje. Então, os concílios foram a Bíblia é de homens porque foi decidida. Você não queria que um anjo descesse do céu e falasse: vem cá, senta aqui, isso vem, isso não vem, isso vem, nem com Moisés, nem desde como. Não existe isso. Não existe isso. Assim como Deus inspira pessoas, assim como Deus usa pessoas, os concílios foi de fundamental importância de usar critérios para que até a morte do último apóstolo fosse usado somente entrasse as escrituras desse tempo. Ou seja, por quê? Porque qualquer coisa que fosse introduzida como palavra de Deus ou como Bíblia Sagrada póstumo não seria mais confiável. Dentre outros critérios. Então, anti-niceno do Concílio de Niceia. O que foi tratado de tão importante nesse concílio? Então vamos lá. Dentre outras coisas, uma das coisas mais importantes no Concílio de Niceia foi o acordo entre eles sobre Jesus deveria ser visto como um verdadeiro Deus. Então a deidade de Jesus foi o ponto mais discutido naquele momento do Concílio de Niceia, e isso já em 325 aproximadamente. Os pós-nicenos são Ário, a doutrina do arianismo, Ário, vamos lá, Atanásio, Hilário, Basílio, Gregório, Cirilo de Alexandria, Teodoro de Mampus e Héstia, Jerônimo, Agostinho, João Damasceno, né? A gente já tem mais o conteúdo desses personagens, né? Até o Jerônimo tem um comentário bíblico, do Novo ou Antigo Testamento completo de São Jerônimo. Agostinho a gente conhece, né? E João Damasceno. Orígenes foi quem mais influenciou, olha só, Orígenes foi quem mais influenciou a Igreja Oriental. E Agostinho
a igreja ocidental. Oriental, ocidental, é só você pegar o mapa. Oriental e ocidental. Então nós aqui do Ocidente fomos mais influenciados por Agostinho. Do Ocidente, o pessoal do Oriente foi mais as ideias de Orígenes. E que ideias são essas? Ó, no pensamento oriental, influenciado por Orígenes, na cristologia, Jesus inferior ao Pai. E no conteúdo, a ideia final, não é apocalipse, não, é apocatástase. No final, todos serão salvos, incluindo o diabo e os espíritos malignos. Então, olha o pensamento de Orígenes que influenciou todo o Oriente, né? E já o pensamento ocidental que nos influenciou é o de Agostinho. Há quem creia terem esses pais chegado até São Tomás de Aquino em 1225. E outros até João Damasceno, 675. Os pais apostólicos são sucedidos pelos apologistas do século II, escritos na pregação de Pedro, apologia... Ok. Então, a patrística, ela é um documento, é um material com as ideias dos teólogos anti-Niceia e pós-Niceia. Uma coisa importante também, esse Jerônimo, ele fez o trabalho muito importante de traduzir o Antigo Testamento em hebraico para o latim. E aí o nome dessa Bíblia, o nome desse pergaminho, o nome desse material ficou sendo conhecido como a Vulgata, né? A Vulgata Latina. Do hebraico para o latim, inicialmente a tradução foi rejeitada, mas acabou por se impor na Igreja Latina a partir do século VII. Por se impor na Igreja a ponto de ser chamada posteriormente de Vulgata e texto oficial da Igreja Católica Apostólica, a Vulgata Latina. Lembrando que, né, se você tem uma King James, né, esse texto, a King James, ela é material proveniente da Vulgata. Tanto que Jerônimo comete um grande erro de tradução de, em Isaías 14, enxertar exegese, de colocar lá o nome do personagem Lúcifer. Foi Jerônimo. É por isso que Lúcifer só existe na tradução da King James, da Vulgata. Em nenhuma outra na história da humanidade, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, é Estrela da Manhã. Não é? Estrela da Manhã. Para lá no Apocalipse, Jesus vem falar: eu sou a verdadeira estrela da manhã. Ou seja, Jerônimo estaria dizendo a Jesus é o verdadeiro Lucifer. Quando o cara se mete num texto e ao invés de traduzir tal qual como está, ele muda completamente o nome daquilo ali. Entendeu? Nunca na história da igreja se falou em Lúcifer. Ninguém. Por quê? Porque não existe na Bíblia nem em lugar nenhum. Nem Jerônimo, que colocou esse nome lá, ele estava pensando em um personagem. Quando Jerônimo colocou isso lá, ele estava querendo se referir ao portador de luz. Ele tira a estrela da manhã
E ele enxerta ali um portador de luz que lá na frente vai ser entendido, interpretado pela igreja medieval, pelos padres da igreja medieval. Esse Lúcifer aí é o diabo, mas nem judeu, nem Pedro, nem os apóstolos, nem a igreja até o século VI, ninguém vai ver esse personagem ali. Por quê? Porque ele só existiu nem na cabeça de Jerônimo, que botou esse nome lá, nem na cabeça dele esse personagem existiu. Então é para lá de 1300, a igreja medieval, para lá do século 12, 13, né, que um padre endemoniado vai inventar essa personalidade. Ok? O que existe no texto das Sagradas Escrituras é Ra-Satã. E no Novo Testamento, o diabo. Então, eu tenho o vídeo aí, vai lá e vê, né, que Lúcifer foi um nome inventado por Jerônimo e interpretado pela igreja como um personagem que nunca existiu. Então, outra coisa importante é a gente entender a Septuaginta, né? A Septuaginta, né? Que é a versão dos 70, né? Nome dado à antiga tradição do hebraico para o grego. Então a Vulgata Latina é de São Jerônimo traduzindo do hebraico direto para o latim, né? E a tradução da Septuaginta é a versão dos 70 anciões separados ali pós-exílio porque a língua oficial, né, a língua oficial que tomou conta ali pós-exílio é o grego. Então eles têm essa preocupação, o povo, todo mundo está falando esta língua. Temos que aproveitar agora e fazer uma grande tradução do hebraico para o grego. E aí nasce a Septuaginta, sendo que alguns eram originalmente escritos do grego, necessitando apenas de ser... A cidade de Alexandria tornou-se principal... Estou vendo aqui... Acho que só está falando como que eles se reuniram, né, para tomar essa decisão. Mas o importante é a gente ter na mente assim, o que é a Vulgata? A tradução de São Jerônimo do hebraico para o latim. O que é a Septuaginta? A tradução dos 70 anciões judeus pós-exílio traduzindo do hebraico para o grego. Pronto. É isso que a gente tem que ter em mente. Depois vieram os maçoretas, né, colocar consoantes, vogais... É porque eu não quero me estender muito nessas coisas, mas ali os sinais maçoréticos... Mas eu vou dar uma lida aqui. Os maçoretas eram escribas e mestres cujo intuito era preservar o texto hebraico da Bíblia. Criaram textos pontos vocálicos, sendo que o hebraico não possui consoantes, né? O hebraico não possui consoantes. Olha que coisa interessante, né? Então os maçoretas eles vieram facilitar, né, essa leitura, essa interpretação, colocando os sinais vocálicos. Por isso que em algumas Bíblias você vai ver, segundo o texto maçorético, né, são os comentários desses personagens. E aí, provavelmente, né, eu vou ver se a gente só pega 30 minutos em cada aula. Eu vou encerrar falando dos apócrifos e pseudepígrafos, não é verdade? Vamos ver, isso é interessante, cara. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas ficam soltando umas ideias escabrosas, né? De personagens, Enoque, Lilith,
e anjos. E esse pessoal confunde a mente de muitos incautos, porque vai ali e pesquisa um material extra-bíblico, né? Sendo que não entende nem o que é bíblico, né? Quer ensinar os outros material extra-bíblico. Então vamos aqui. Primeiro, o básico do básico. O que são livros apócrifos? São livros que foram... Olha só, talvez você nunca ouviu isso. A palavra apócrifo, do grego temos apócrife, oculto, secreto, misterioso. A princípio, os textos apócrifos não eram textos, não inspirados ou diabólicos. Não. A princípio, os textos apócrifos eram considerados ocultos, misteriosos. E o que isso quer dizer? Eram textos que só eram lidos, só eram falados, só eram conversados em oculto, em grupos ou de mestres ou o que seja. Mas a princípio a ideia de um texto apócrifo não era não inspirado, isso é póstumo. A princípio a ideia de um texto apócrifo é um texto secreto, ou seja, não lido em público, não ensinado em público. Então eram textos que eles achavam que não deveria cair na mão de qualquer um, não deveria ser lido ou estudado, deveria ter um grupo de pessoas específicas, né? Então, a princípio, o apócrifo não tem nada a ver com a ideia que ele se tornou depois, para a gente acompanhar. Então, o apócrifo, no início, ele é um texto oculto, secreto, misterioso, aplicado a certos livros tidos como sagrados, mas não aceitos por todos como tal, né? A maioria dos evangelhos permanece na ignorância destes livros, no sentido de até de não ter esse conteúdo, né? No meu material, na minha coletânea, eu tenho aí alguns evangelhos apócrifos, né? Existem alguns materiais apócrifos que você consegue adquirir ou baixando ou pagando pela internet, né? Mas os que os leem dão valor ao menos a certas porções do mesmo, considerando-os como não de menos valor ao teu do Antigo Testamento. Como dissemos, os saduceus aceitavam apenas... Os saduceus aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Os fariseus aceitavam o Antigo Testamento, né, como temos hoje nas Bíblias protestantes dos judeus da diáspora, e alguns apócrifos, né? Alguns apócrifos. Então depois o apócrifo vai ter a ideia de não inspirado por Deus, não confiável. Então não foi incluído, né? Não foi incluído. O que graças a Deus não foi incluído, porque eles contêm ideias que não condizem com a linha de pensamento das escrituras. Então vamos concluir. A igreja oriental até o fim da patrística e a ocidental até a reforma aceitavam de forma geral e igual a nível que o restante do Antigo Testamento. Perdão. Os tidos apócrifos são, né? Até porque, né, a gente tem os 66 livros, né? E a Igreja Católica tem ali os 7 livros a mais, que são, primeiro, Esdras,
Os títulos apócrifos do Antigo Testamento são 1º Esdras, 2º Crônicas. 2º Esdras aborda os problemas da destruição de 70 depois de Cristo e não os de 586. Então, muitos desses apócrifos, por quê? Porque às vezes o escrito era totalmente escrito longe da história, mas às vezes coloca o nome de um personagem importante que não tem nada a ver, só para dar peso àquele texto. Vou dar um exemplo clássico é o livro de Enoque. Por quê? Porque Enoque nunca escreveu nada, Enoque nunca nada. Então pegaram uma tradição e deram o nome desse personagem para dar peso, porque Enoque nem da época da escrita era. Então vamos lá, vamos concluir. Tobias, Judite, adições ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, escritos Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias, incluindo geralmente o livro de Baruque, adições de Daniel, né? Oração de Manassés, 1 Macabeus, né? 2 Macabeus, o livro de Macabeus, a história de Macabeus, por mais que não esteja, foi totalmente verídico aquela história. Então são livros históricos cujo conteúdo, né, pelo menos o livro de Macabeus, totalmente verossímil, verídico, verdadeiro, mas por ter sido escrito justamente no período interbíblico do silêncio de Deus, então não vai entrar. Mas é de conteúdo histórico, tudo, a história, tudo que estava ali aconteceu, né? Agora, se esses são os apócrifos, os que são os pseudepígrafos, né? Aí que tá. Os apócrifos ainda têm uma relevância, né? Os pseudepígrafos piorou. Pseudo é assim, vai que né? Vai que né? Ou seja, pseudo não tem nenhuma... não tem nenhuma credibilidade histórica relevante, ó. Pseudoepígrafo, traduzindo como escritos falsos e espúrios, sendo isso mesmo por se tratar de invenções, não sendo escrito pelos autores, os quais são atribuídos, ou sem autorização, como no caso de Paulo, que escrevia do seu próprio punho. Enoque não foi escrito pelo personagem veterotestamentário. Tomé não foi escrito pelo apóstolo Tomé, né? O Evangelho de Tomé. O Apocalipse de Abraão não foi escrito pelo patriarca Abraão, né? Abraão é um patriarca de 1200 para trás. Os textos apocalípticos só foram produzidos, a literatura apocalíptica só foi produzida de 200 anos antes de Cristo a 200 anos depois e morreu. No caso de uso bíblico, atribui-se o nome de livros apócrifos. De modo geral, porém, podem ser datados de 200 antes de Cristo e 200, né, depois. Quase todos de natureza apocalíptica. Sua classificação quanto ao gênero literário é narrativas, testamentos, escritos litúrgicos e apologias. Ok? Então, vamos parar por aqui. E na próxima aula, no nosso próximo estudo, a gente vai falar sobre a história da interpretação bíblica, né? Então, meus queridos, a exegese, ela é de suma importância para a gente cometer o menos erro possível, né? Qual a importância da teologia? Cometer menos erros possíveis. A teologia não é a ferramenta de saber tudo, não é a ferramenta de ser
o teólogo dos teólogos. Não, a teologia é a ferramenta para você errar cada vez menos. Falar cada vez menos bobagem, falar cada vez menos heresias. Então essas ferramentas é para você melhorar, ter segurança num debate, num argumento, numa aula e para a sua vida. Porque a vida do cristão, ela é direcionada a errar cada vez menos. Se esse conteúdo te agregou, se esse conteúdo te contribuiu, deixa um comentário, deixa um joinha. Deus abençoe a sua vida.